João estava no quarto, tirando a camisa suada depois de um dia exaustivo na universidade, quando a porta se abriu de repente. Miguel, o melhor amigo do seu irmão mais velho, parou na soleira, os olhos arregalados em choque mútuo, e em vez de virar as costas, ele fechou a porta atrás de si e sussurrou: "Eu sabia que isso ia acontecer um dia, mas não assim." Aquela frase, carregada de uma confissão inesperada, transformou o constrangimento em uma faísca de algo proibido, forçando João a confrontar sentimentos que ele enterrara por anos. A família de João vivia em uma casa modesta nos arredores de Lisboa, onde o Tejo serpenteava preguiçosamente ao fundo da vista. Seu pai, um pescador aposentado chamado António, era um homem de princípios rígidos, moldados pela tradição católica e pela vida dura no mar. A mãe, Maria, trabalhava como costureira e mantinha a casa impecável, sempre com uma cruz pendurada no pescoço como lembrete de sua fé inabalável. O irmão mais velho, Pedro, de 24 anos, era o orgulho da família, engenheiro recém-formado, noivo de uma garota da vizinhança e o exemplo perfeito de masculinidade que o pai tanto valorizava. Miguel, por sua vez, era inseparável de Pedro desde a infância. Eles cresceram juntos nas ruas de Alfama, jogando futebol e compartilhando segredos. Miguel era conhecido por sua personalidade extrovertida, o corpo atlético de quem praticava surf nas praias de Cascais e um charme que atraía olhares por onde passava. Mas ninguém na família sabia que Miguel era gay, ele havia se assumido apenas para um círculo restrito de amigos, longe dos olhos conservadores de Lisboa. João, aos 18 anos, era o caçula sensível, o que preferia livros a festas e sonhava em estudar literatura na Universidade de Coimbra. Ele sempre se sentiu diferente, mas nunca ousara nomear aquela diferença. Na escola secundária, ele evitava os vestiários coletivos, temendo que seus olhares traíssem algo que nem ele compreendia plenamente. Agora, ali no quarto, com Miguel a poucos passos de distância, o ar estava carregado de tensão. "O que você quer dizer com isso?" perguntou João, puxando rapidamente uma camiseta do armário para cobrir o peito nu. Miguel hesitou, passando a mão pelos cabelos escuros. Eu te vejo, João. Não como um irmão mais novo. Há meses que eu luto contra isso, mas hoje. Ver você assim, foi como um sinal." João sentiu o coração acelerado, uma mistura de medo e excitação que o deixava tonto. Ele sabia que Miguel era gay, Pedro havia mencionado casualmente uma vez, rindo como se fosse uma piada inofensiva, mas nunca imaginara que aqueles olhares trocados em jantares familiares significassem algo mais. Naquela noite, enquanto a família jantava sopa de peixe preparada por Maria, João mal conseguia olhar para Miguel, que estava sentado ao lado de Pedro como se nada tivesse acontecido. A conversa fluía sobre o casamento iminente de Pedro, com o pai elogiando a noiva, Sofia, por sua decência e valores tradicionais. "Um homem precisa de uma família forte para não se perder no mundo", disse António, batendo na mesa com o punho cerrado. João engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras como uma acusação velada. Miguel, por outro lado, sorria e concordava, mas seus olhos ocasionalmente encontravam os de João, enviando um arrepio pela espinha dele. Após o jantar, quando Pedro e Miguel saíram para um bar no Bairro Alto, João ficou acordado até tarde, revisitando a cena no quarto. "Isso não pode acontecer", pensou ele. "Miguel é amigo do meu irmão. E se alguém descobrir? Meu pai me mataria." Mas o pensamento de Miguel confessando seus sentimentos o enchia de uma esperança perigosa, uma que ele nunca sentirá antes. No dia seguinte, João evitou a casa o máximo possível, passando a tarde na biblioteca da universidade, mergulhado em romances de Eça de Queiroz que falavam de sociedades hipócritas e desejos reprimidos. Mas ao voltar para casa, encontrou Miguel esperando na porta da frente, fingindo uma visita casual a Pedro. "Precisamos conversar", disse Miguel baixinho, puxando João para um canto do jardim. Ali, sob o sol poente de Lisboa, Miguel abriu o coração. "Eu sei que você sente o mesmo. Eu vi nos seus olhos ontem. Mas isso é arriscado, João. Sua família. Eles não entenderiam." João sentiu uma raiva súbita. "E a sua? Você se esconde deles também." Miguel assentiu, os olhos baixos. "Sim, porque eu sei o preço. Perdi amigos quando me assumi. Mas com você, vale a pena tentar." Eles trocaram um abraço rápido, escondido atrás das oliveiras, e naquele momento, João tomou sua primeira decisão impulsiva. Ele corresponderia aos sentimentos de Miguel, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Eles se encontravam em segredo, um café escondido em Chiado, uma caminhada pelas colinas de Sintra, onde conversavam sobre tudo, os sonhos de João de escrever, as aventuras de Miguel no surf, e aos poucos, sobre o amor que crescia entre eles. Mas a culpa pesava em João. Ele mentia para a família sobre onde ia, e cada mentira era como uma ferida que se abria mais. Uma noite, Pedro notou algo estranho. "Você anda sumido, mano."
Tá namorando alguma garota por aí? João riu forçado, mas o pânico o invadiu. Se Pedro descobrisse, seria o fim. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Ele amava Pedro como um irmão, e trair sua confiança assim o corroía por dentro. Talvez devêssemos parar, sugeriu Miguel uma vez, mas João, agora viciado naquela liberdade recém-descoberta, recusou. Não, isso é real. Nós merecemos isso. A tensão culminou quando, em uma festa de família, o pai de João fez um comentário homofóbico sobre um vizinho que virara viado. Todos riram, menos João, que sentiu o estômago revirar. Miguel, presente, manteve o sorriso, mas depois, sozinho com João, desabafou: é por isso que eu me escondo. As pessoas como seu pai nos veem como aberrações. Aquela noite marcou o início de uma rachadura. João começou a questionar se valia a pena o risco, enquanto Miguel se tornava mais possessivo, temendo perder o que acabara de encontrar. Os encontros secretos entre João e Miguel tornaram-se mais frequentes, mas cada um carregava o peso de uma bomba relógio. Em uma tarde chuvosa em Belém, eles se abrigaram sob um toldo de um café, e Miguel beijou João pela primeira vez, um beijo rápido, mas cheio de urgência. Eu te amo, murmurou Miguel, e João, atordoado, respondeu o mesmo, selando um pacto que os unia contra o mundo. No entanto, a realidade os espreitava. Pedro começou a suspeitar das ausências de Miguel, questionando-o sobre aquela garota misteriosa que o deixava distraído. Miguel mentia com maestria, mas cada mentira o afastava mais do amigo. João, por sua vez, lutava com sua consciência. Na universidade, ele participava de um grupo de discussão sobre literatura queer, inspirado por autores como Fernando Pessoa, cuja melancolia ecoava em sua alma. Mas em casa, ele via a mãe rezando o terço todas as noites, pedindo por filhos retos no caminho de Deus. O que ela diria se soubesse, pensava João, sentindo uma culpa que o consumia. Uma noite, após um encontro apaixonado com Miguel em um hotel discreto em Oeiras, João chegou em casa tarde e encontrou o pai acordado. Onde você estava, rapaz? Isso não é hora para um homem decente. João gaguejou uma desculpa sobre estudos, mas António o olhou com desconfiança. Não me decepcione, filho. Sua mãe e eu sacrificamos tudo por vocês. Aquelas palavras foram como um punhal, reforçando o medo de João de destruir a família. Miguel, sentindo a pressão, propôs uma escapada, um fim de semana em Porto, longe de olhares familiares. Lá, podemos ser nós mesmos, disse ele. João concordou, mas no trem para o norte, ele não conseguia parar de pensar nas consequências. Em Porto, eles passearam pelo Rio Douro, mãos dadas em ruas menos movimentadas, experimentando uma liberdade efêmera. Mas ao voltar, a bolha estourou. Pedro confrontou Miguel: você anda estranho, cara. Tem algo que eu deva saber? Miguel, em pânico, negou tudo, mas a semente da dúvida foi plantada. Dias depois, uma traição inesperada veio de um lugar improvável. Sofia, a noiva de Pedro, viu João e Miguel juntos em um parque, em um momento de intimidade. Ela, criada em uma família ainda mais conservadora, sentiu-se obrigada a contar a Pedro, alegando preocupação pela família. Pedro, furioso, confrontou Miguel primeiro. Você e meu irmão. Como você pôde me trair assim? Miguel, lágrimas nos olhos, admitiu tudo: eu o amo, Pedro. Não planejei isso. Pedro, sentindo-se traído duplamente, pelo irmão e pelo melhor amigo, deu um soco em Miguel, rompendo anos de amizade em um instante. Saia da minha vida, gritou ele. João, ao saber, correu para o apartamento de Miguel em Alfama. Encontrou com o rosto inchado, embalando suas coisas. Pedro sabe. Sofia viu a gente. João sentiu o mundo desabar. O que vamos fazer? Miguel, amargo, respondeu: eu perdi meu melhor amigo por você. E agora? Você vai contar para sua família. João hesitou, e aquela hesitação foi como uma facada para Miguel. Você ainda tem medo, não é? Ser quem é? Eles discutiram pela primeira vez, vozes altas e quando no pequeno apartamento. João saiu batendo a porta, correndo pelas ruas íngremes de Lisboa, lágrimas misturadas à chuva fina. Em casa, a atmosfera estava tensa. Pedro não falava com João, e os pais notavam o silêncio opressivo. Maria tentou mediar: o que é entre vocês dois? Mas Pedro, contendo a raiva, apenas disse: pergunta ao João. Naquela noite, João trancou-se no quarto, escrevendo em um diário sobre o amor que o libertara e agora o aprisionava. Ele decidiu confrontar Pedro no dia seguinte, mas o irmão evitou, saindo cedo para o trabalho. Miguel ligou várias vezes, mas João não atendeu, precisando de espaço para processar o caos.
A pressão social começou a se manifestar. Rumores se espalharam no círculo de amigos comuns. Lisboa, apesar de progressista em partes, ainda carregava bolsões de preconceito, especialmente em bairros tradicionais. Um amigo de infância de João o evitou na rua, murmurando algo sobre aberrações. João sentiu a solidão pela primeira vez, questionando se o amor valia o isolamento. Miguel, por sua vez, enfrentou o pai, um homem rígido como o de João, que ao saber por fofocas, o expulsou de casa temporariamente. Você me envergonha, disse o velho. Miguel, agora sem teto fixo, dormiu no sofá de um amigo distante, refletindo sobre as escolhas que o levaram ali. A confrontação familiar inevitável explodiu em uma janta de domingo. Pedro, incapaz de conter mais, explodiu na mesa. João está envolvido com Miguel. Eles são amantes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. António bateu o garfo na mesa, o rosto vermelho de raiva. O quê? Isso é mentira. Maria, pálida, olhou para João com olhos cheios de lágrimas. Diga que não é verdade, filho. João, tremendo, encontrou forças que não sabia ter. É verdade, mãe. Eu amo Miguel. O pai se levantou, apontando o dedo. Você não é meu filho. Isso é pecado, uma doença. Saia dessa casa agora. João, chocado, tentou argumentar. Pai, é quem eu sou. Por favor, entenda. Mas António, cego pela fúria, virou as costas. Pedro, ainda magoado, acrescentou. Você destruiu tudo, João. Minha amizade, nossa família. Maria chorava em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e a fé que a guiava. João saiu de casa com uma mochila às pressas, correndo para o apartamento de Miguel. Encontrou-o embalando caixas. Ele decidira se mudar para Faro, no sul, para recomeçar. Venha comigo, implorou Miguel. Aqui não há futuro para nós. João, dilacerado, concordou, mas no fundo, sabia que fugir não resolveria os conflitos internos. Eles partiram de trem, deixando Lisboa para trás, mas o peso da família os seguia. Em Faro, eles alugaram um pequeno quarto em uma pensão à beira-mar, onde Miguel encontrou trabalho como instrutor de surf. João, sem universidade, arrumou emprego em uma livraria local, passando dias recomendando livros que espelhavam sua turbulência emocional. Mas a distância não curou as feridas. João sonhava com a mãe, imaginando sua dor. Ele ligou para ela uma vez, e Maria, sussurrando, disse: Seu pai está furioso, mas eu rezo por você. Volte quando puder. Pedro, porém, bloqueou o número de João, recusando qualquer contato. Miguel, sentindo a melancolia de João, tentou animá-lo com passeios pela praia, mas discussões surgiam. Você lamenta ter escolhido isso? Perguntava Miguel. Não, mas sinto falta da minha família, respondia João, criando uma barreira entre eles. Uma reviravolta veio quando Pedro, após semanas de reflexão, procurou terapia em Lisboa. Ele percebeu que sua raiva era mais pela traição do que pela orientação sexual. Eu perdi meu irmão e meu amigo por orgulho, confessou ao terapeuta. Decidido a consertar, ele viajou para Faro sem avisar, batendo na porta da pensão. Preciso falar com vocês, disse Pedro, olhos baixos. Miguel, defensivo, o deixou entrar, mas João, surpreso, abraçou o irmão. Eles conversaram por horas. Pedro admitiu seu preconceito inicial, influenciado pelo pai, e pediu perdão. Eu errei em julgar. Mas você mentiu para mim. João chorou. Tive medo de perder você. Miguel, calado, observava, sentindo uma mistura de alívio e ciúme. A reconciliação com Pedro foi um passo, mas o pai permanecia intransigente. Maria, em segredo, enviava mensagens a João, atualizando sobre a família. Seu pai está sofrendo, mas não admite. João decidiu voltar a Lisboa para confrontá-lo, deixando Miguel em Faro temporariamente. Vá, resolva isso, disse Miguel, mas com uma ponta de insegurança. Em casa, João encontrou o pai sozinho na varanda, olhando o Tejo. Pai, eu não mudei. Ainda sou seu filho. António, com voz rouca, respondeu, você escolheu um caminho que eu não aceito. Isso destrói nossa família. João argumentou sobre amor e aceitação, citando até passagens da Bíblia reinterpretadas, mas o pai o interrompeu, não use Deus para justificar pecados. A discussão terminou em impasse, com João saindo novamente, mas plantando uma semente de dúvida no pai. De volta a Faro, João encontrou Miguel distante. Enquanto você conserta sua família, eu perco a minha, desabafou Miguel. Seu pai havia cortado contato definitivo após saber da mudança. Eles discutiram feio, com Miguel acusando João de egoísmo e João retrucando sobre a pressão que suportava.
Naquela noite, Miguel saiu sozinho, bebendo em um bar local, e em um momento de fraqueza, flertou com um turista, nada além, mas o suficiente para corroer sua consciência. A confissão de Miguel veio no dia seguinte, como um terremoto. Eu quase traí você ontem, admitiu ele, cabeça baixa. João, atordoado, sentiu uma dor lancinante. Porquê? Depois de tudo que sacrificamos. Miguel explicou, sinto-me sozinho aqui. Você vai e vem para Lisboa, e eu fico preso. A discussão escalou para uma briga intensa, com acusações voando. João chamou Miguel de covarde por não enfrentar sua própria família, e Miguel rebateu que João ainda buscava a aprovação paterna. Eles se separaram por dias, João dormindo na livraria e Miguel na praia, refletindo sobre as escolhas erradas que os levaram ali. João, em sua solidão, escreveu uma carta para o pai, detalhando sua jornada. Eu não escolhi ser gay, pai. Mas escolhi amar, e isso me custou tudo. Ele enviou, sem esperar resposta. Surpreendentemente, Maria ligou, seu pai leu. Ele chorou, João. Dê tempo. Pedro, agora aliado, convenceu o pai a uma reunião familiar. Vamos tentar, disse Pedro. João voltou a Lisboa, deixando Miguel com uma promessa: se isso der certo, voltamos juntos. Mas Miguel, magoado, duvidava: e se não der? Você me abandona. A reunião em casa foi tensa. Antônio, relutante, sentou-se à mesa com Maria e Pedro. João entrou, coração na boca. Eu vim pedir perdão não por quem sou, mas pelas mentiras. O pai, olhos fixos no chão, murmurou: eu criei você para ser forte, não para isso. Maria interveio: Antônio, ele é nosso filho. Deus nos ensina a amar. Pedro acrescentou: eu perdi meu amigo por preconceito. Não perca seu filho. Após horas de lágrimas e argumentos, Antônio cedeu um pouco: não aceito, mas não te expulso mais. Volte para casa, mas sem ele. João recusou: Miguel é parte de mim. Ou aceita nós dois, ou nada. O pai saiu da sala, deixando um silêncio pesado. De volta a Faro, João encontrou Miguel embalando tudo novamente. Vou para Lisboa sozinho. Preciso reconectar com minha família. João implorou: não me deixe. Nós lutamos por isso. Mas Miguel, ferido pela ausência, disse: você priorizou eles. Eu sou o dano colateral. Eles se separaram em lágrimas, com Miguel pegando o trem de volta, deixando João sozinho em Faro. João, devastado, mergulhou no trabalho, mas a solidão o consumia. Ele ligou para Miguel inúmeras vezes, sem resposta. Pedro, sabendo da separação, tentou mediar: Miguel está morando com um primo. Ele sofre tanto quanto você. João decidiu voltar a Lisboa e confrontar tudo. Encontrou Miguel em um café encheado, o mesmo onde se beijaram pela primeira vez. Eu errei em te deixar para trás, admitiu João. Miguel, olhos vermelhos, respondeu: e eu errei em duvidar de nós. Eles se reconciliaram, mas com cicatrizes, prometeram transparência total dali em diante. A sociedade, porém, não facilitava. Em um evento universitário que João retomou, ele enfrentou olhares e sussurros. Um professor conservador o aconselhou a manter privacidade. Miguel, de volta ao surf, perdeu clientes homofóbicos. Mas eles persistiram, juntando forças. Uma traição final veio de Sofia, que, arrependida de sua denúncia inicial, confessou a Pedro que exagerara por ciúme. Pedro, furioso, terminou o noivado: você manipulou tudo por insegurança. Sofia, exposta, pediu perdão, mas o dano estava feito. Com o noivado rompido, Pedro se aproximou mais de João e Miguel, formando uma aliança improvável. Vocês me ensinaram sobre lealdade verdadeira, disse ele. Juntos, eles confrontaram Antônio novamente. Em uma caminhada pelo Tejo, Pedro e João argumentaram: pai, o mundo muda. Aceita ou perca nós dois. Maria, ao lado, implorou: pelo amor de Deus, família é tudo. Antônio, após dias de reflexão, cedeu: não entendo, mas amo vocês. Miguel pode vir para o jantar. Foi uma vitória amarga, cheia de tensões não resolvidas, mas um começo. João e Miguel voltaram a morar juntos em Lisboa, em um apartamento pequeno em Bairro Alto. Eles enfrentavam olhares na rua, comentários de vizinhos, mas o amor os fortalecia. João concluiu a universidade, escrevendo uma tese sobre identidades reprimidas na literatura portuguesa. Miguel abriu uma escola de surf inclusiva, ajudando jovens LGBT a encontrarem confiança. Mas as cicatrizes permaneciam. A traição de Sofia custou a Pedro sua felicidade imediata, e ele lutava com solidão.
António, embora aceitasse superficialmente, ainda rezava em segredo por cura. Maria se tornara a ponte, organizando jantares onde tensões borbulhavam sob sorrisos forçados. Anos passaram, e o relacionamento de João e Miguel amadureceu em meio a desafios. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso, e participaram de marchas pelo orgulho em Lisboa, sentindo o progresso lento da sociedade portuguesa. Mas uma decisão controversa veio quando Miguel propôs casamento, agora legal em Portugal. João hesitou. E se isso reacender tudo com minha família? Miguel insistiu. É nosso direito. Eles que lidem. Eles casaram em uma cerimônia simples, com Pedro como padrinho e Maria presente, chorando de emoção mista. António não compareceu, enviando uma mensagem: desejo felicidade, mas não aprovo. Aquela ausência foi um lembrete do preço pago. No final, João refletia sobre as escolhas, as mentiras iniciais, as traições, as reconciliações. Ele perdeu a inocência, ganhou a autenticidade. Miguel, por sua vez, sacrificou amizades antigas por um amor verdadeiro. A família, fragmentada mas unida, aprendeu lições duras sobre aceitação. Mas a sociedade ainda julgava, com leis progressistas contrastando com mentalidades arcaicas. Foi certo João priorizar o amor sobre a família inicialmente, ou ele deveria ter esperado por aceitação total antes de prosseguir?